ao nosso Scrap Along. Neste vídeo então vamos fazer a nossa primeira etapa deste desafio. Vamos fazer então a encadernação da nossa estrutura do álbum. Como já sabem e como já devem ter visto também no vídeo inicial que eu lancei ontem, este foi o álbum escolhido para este Scrap Along e também já sabem que esta será a estrutura do nosso álbum, mas as decorações serão diferentes. Eu vou estar a utilizar cartão prensado de 2 mm, mas se vocês não tiverem este cartão prensado, vocês podem utilizar este cartão mais fininho, que é o cartão Bristol. Se vocês também não tiverem este, podem reutilizar uma caixa de cereais ou então utilizar outro tipo de cartão. Para a nossa estrutura, então, vão ser precisos 2 pedaços de cartão com 15,5 cm por 21,5 cm. Isto vai ser a capa e a contracapa. Para a nossa lombada do álbum, vamos precisar de um pedaço de cartão com 4 cm por 21,5 cm. Para dar este efeito aqui na nossa lombada, vocês vão precisar de 3 pedaços também de cartão. E estes 3 pedaços têm a medida de 1 cm por 4 cm. Então, 1 cm por 4 cm. Isto é o que diz respeito então à nossa capa e à nossa lombada, para depois encadernarmos o cartão prensado. Para esta parte que vocês estão aqui a ver as riscas azuis e brancas, o que eu vou utilizar vai ser papel entelado da Papers for You. Vocês podem utilizar papel scrapbooking, cartolina ou tecido. E as medidas são... As medidas neste caso para... Deixem-me só vos mostrar. Então, as medidas para este papel aqui e para este papel aqui são 24,5 cm por 15 cm. E vão precisar de 2. Um para aqui e outro para aqui. Para a nossa lombada, neste projeto aqui, eu utilizei tela de encadernar, mas para este, que nós vamos estar aqui a fazer no Scrap Along, eu vou utilizar um pedaço de ganga. E este pedaço de ganga tem 24,5 cm por 11 cm. A minha ganga, como é uma ganga mais fina, eu coloquei entre tela. Eu, como faço projetos de costura criativa, já tenho estes materiais aqui por casa. Mas se vocês não tiverem entretela e vocês quiserem utilizar um tecido que também seja mais fino, o que vocês podem fazer é cortar outro pedaço de tecido com as mesmas medidas e colocam por cima, ou colam por cima deste, ou então colocam só por cima, que é para conseguirem ter então um pedaço de tecido mais consistente. Se vocês tiverem entretela, podem então também colocar em entretela. Outra sugestão que vos posso dar é, se vocês tiverem, ou se tiverem calças de ganga velhas e quiserem reutilizar, podem aproveitar esta ganga das calças, que também é mais consistente para fazerem este projeto. Se não quiserem utilizar nem tecido, nem ganga, nem tela de encadernar, utilizem o papel que vocês gostarem, terem atenção às medidas. Então, esta será a parte que ficará aqui. Para esta parte que vocês estão aqui a ver, as estrelas, eu vou utilizar papel de cartonagem. Esta parte aqui terá que ter, então, 21 cm por 35 cm. Portanto, tenham atenção a uma coisa, se vocês utilizarem papel scrapbooking, terão que o dividir em partes, uma parte para aqui, outra parte para o centro e outra parte para o fim. Porquê? Porque se vocês repararem, o papel scrapbooking não é suficiente para abranger esta parte interior toda, se vocês quiserem fazer tudo de uma só vez. Tenham atenção a isso. Vamos também fazer o envelope para colocarmos o nosso álbum. Para fazermos este envelope, vocês vão precisar de um papel com 25 cm por 14,5.
Outra alteração que eu vou estar a fazer aqui na estrutura vai ser no que diz respeito aqui à tira de papel que segura o nosso álbum. Em vez de termos uma tira, vamos ter duas tiras, uma aqui e outra aqui. E em vez de utilizarmos a mola cam, eu vou utilizar ímã, porque talvez seja mais fácil para todos conseguirem arranjar aí por casa. Para as tiras de papel, vocês vão então precisar de 2 pedaços de papel. Cada um deles deve de ter 3,5 cm por 15 cm. Além destes materiais, vocês vão precisar cola de encadernar ou outro tipo de cola que vocês tenham por aí que usem para encadernar os vossos álbuns. Pode ser cola branca, pode ser cola UHU, pode ser qualquer outra cola que consigam arranjar. Vão precisar de um plástico de um cartão velho de multibanco ou então um pedaço de papel que é para depois conseguirmos espalhar bem a cola e não ficarmos com bolhas no nosso papel. Vão precisar de um pincel, a tesoura, X-Acto e a régua. Se por acaso também tiverem por aí, eu vou também utilizar cola block. Se não tiverem, podem utilizar outro tipo de cola que também funciona bem. E para já são estes materiais que nós vamos precisar para esta primeira etapa do nosso scrap-along. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colar aqui estes 3 pedacinhos de cartão prensado na nossa lombada, que é para depois termos então este efeito. Eles vão estar assim divididos. De um dos topos para o centro, 2,5 cm. Do outro topo para o centro, outros 2,5 cm. O terceiro pedaço de cartão será colocado ao centro. Neste caso, mais ou menos aos 10,7 cm. Agora que fizemos aqui as nossas marcações, apenas temos que colar o nosso cartão. O que eu gosto de fazer é mais ou menos achar mais ou menos o meio da medida do cartão e depois alinhar o meio com a medida que nós fizemos no outro cartão. E ele ficará mais ou menos assim, e este ficará assim, e este aqui. Convém deixar secar bem, que é para eles depois não se moverem quando estivermos a colar o nosso papel, o nosso tecido ou o que vocês escolherem para a vossa lombada. Vão então agora pegar no vosso tecido ou então na vossa tela de encadernar ou no vosso papel, aquilo que vocês tiverem escolhido para encadernar a vossa lombada, e vamos então agora colar aqui no cartão. Já sabem, este pedaço aqui tem que ter 24,5 cm por 11 cm. O que eu gosto de fazer quando colo a lombada no material é, eu costumo marcar as margens do cartão prensado aqui, costumo fazer assim, marcar as margens e depois passo a cola neste local para depois colar. Como aqui eu não vou conseguir ver, eu vou passar a cola aqui e em vez de utilizar a cola de encadernar, vou utilizar a cola block, que é para ficar mais direitinho. Se vocês estiverem a utilizar papel, utilizem a vossa cola de encadernar habitual no papel. E agora vou só tentar encontrar mais ou menos o meio para ficar para ficarem estas partes o mais equivalentes possível. E agora então, com a dobradeira ou com o que vocês tiverem, vou só ter a certeza que isto fica tudo bem colado. Se
estiverem a utilizar papel, tenham em atenção para não rasgarem o vosso papel aqui nas laterais dos pedaços de cartão que vocês colaram na lombada. Por isso é que eu gosto de utilizar muito tecido ou então a tela de encadernar na lombada, porque o desgaste não é tão grande como se utilizarmos papel. Agora vamos então colar os outros dois cartões, um de cada lado. Peço-vos para terem atenção a uma coisa: não deixem uma margem muito pequena, porque senão o vosso cartão depois não vai ter margem de manobra para abrir e para fechar. Não tem necessidade de deixarem uma margem de 2 cm, mas também não deixem uma muito pequena. O que eu costumo fazer é pegar no fio de cabelo, aquele que nós utilizamos para fazer os cantos nas encadernações, e costumo colocá-lo assim aqui para ter sempre a mesma margem. Se vocês não tiverem o fio de cabelo, uma boa forma de contornar isso é pegarem numa régua e medirem, por exemplo, meio centímetro daqui para aqui, marcam, vão assim medindo e depois fazem um traço e alinham o vosso cartão pelo risco que vocês fizeram. Deixem secar bem, porque a cola bloco demora um bocadinho, isto se estiverem a utilizar cola bloco. Estão a ver? E assim ele tem esta margem para poder abrir e fechar, sem que estas partes aqui rocem uma na outra. Agora, só temos então que virar esta parte para aqui e esta parte para aqui. Não se esqueçam também de marcar aqui já entre os cartões, que é para que aqui fique também já pronto a dobrar. Se estiverem a utilizar papel, tenham cuidado para não forçar também muito papel aqui entre os cartões, porque senão ele vai acabar por se desgastar. Vocês também, se quiserem, podem depois fazer isto com a vossa dobradeira. Vamos então agora encadernar o nosso exterior. Esta parte então vai ficar aqui um papel deste lado e outro papel deste lado. O que eu gosto de fazer para não deixar aqui nem papel a mais nem papel a menos é, eu costumo virar isto ao contrário, para o lado de dentro, e alinho o meu papel de acordo com o papel necessário para dobrar para dentro. E ele vai ficar assim. Ai, como ele está enrolado, está a ser mais difícil. Assim, e o que eu gosto de fazer é colocá-lo no sítio onde ele vai ficar. Mais uma vez pego no meu lápis e marco toda a volta. Já está marcado. E agora vou repetir o mesmo processo para este lado. E agora retiro. E é neste espaço aqui que eu vou passar a cola. Depois de ter passado a cola, é só pegar na minha estrutura e depois então colar. Assim não tenho que estar a preocupar de passar a cola e depois tentar alinhar o mais rápido possível antes que a cola seque. Vamos então fazer isto e eu vou colocar o vídeo em modo rápido e já regresso quando tiver terminado esta parte. E pronto, temos o nosso papel já colado. Agora a única coisa que falta é virar as laterais para dentro. O que eu costumo fazer é utilizar então um fio de cabelo, como eu já vos disse, coloco-o aqui, marco, que é para depois
recortar. Se vocês não tiverem o fio de cabelo, a única coisa que têm que fazer é traçar aqui um traço na diagonal para depois cortarem este triângulo. A única coisa que eu vos peço para terem atenção é deixarem alguma margem aqui entre o traço e o canto do cartão, porque senão o vosso canto do cartão vai ficar visível depois de dobrarem as duas partes do papel. Para que o vosso canto fique perfeito, a única coisa que nós temos que fazer então é só dobrar ligeiramente aqui este excesso de papel, que é para taparmos o canto, e depois dobrarmos esta lateral. O que eu costumo fazer é, com a dobradeira, eu marco aqui assim, como se estivéssemos a fazer um embrulho quase. Estão a ver, deste lado eu ainda não... Estão a ver, deste lado eu ainda não marquei e deste lado, deste lado já está ali marcado, portanto depois é só virar para dentro e o vosso canto ficará perfeito. E fazemos este processo em todos os cantos. Vamos agora para a parte interior da nossa estrutura. Eu vou utilizar papel de cartonagem, vou-vos só mostrar. Eu vou utilizar papel de cartonagem da Papers for You. Ele é um papel ligeiramente diferente e tem também alguma textura. Eu já deixei aqui no YouTube um vídeo com alguns projetos e também a mostrar-vos este tipo de papel. Eu vou utilizar este papel, como podem ver, ele cobre todo o meu interior. Vocês têm que terem atenção que ou utilizam uma cartolina suficientemente grande, ou então têm que fazer como o exterior, têm que utilizar o vosso papel por partes. Se vocês utilizarem o papel inteiro como eu estou a utilizar, vocês vão precisar então que o vosso papel tenha 35 centímetros por 21 centímetros. Se vocês não tiverem um papel tão longo, podem utilizar a mesma medida que utilizaram para encadernar a lombada, ou seja, 11 centímetros de largura, e depois da altura os 21 centímetros na mesma, e depois para cada um destes lados seria então os 21 centímetros na mesma, e depois deixem-me só ver aqui a medida que vocês poderiam utilizar. Por exemplo, a 14 centímetros. Penso que os 14 centímetros de largura ficaria bem, mas de qualquer das formas vejam antes de cortar. Aqui também as medidas não têm que ser exatas. O que eu gosto de fazer é colocar sempre meio centímetro a menos no papel de dentro, que é para ficarmos com esta margem aqui da encadernação. Portanto, por isso é que o meu papel tem os 21 por 35. Aqui, o que eu gosto de fazer, e como eu já disse também nos outros vídeos, e como eu não tenho muito bom olho para passar a cola, chegar aqui e acertar no sítio exato, corro sempre o risco de colocar sempre ou mais acima ou mais abaixo. O que eu gosto de fazer é, num dos lados com o meu lápis, é marcar novamente então as laterais, que é para quando chegar aqui ser só alinhar com os riscos e colar. Mas se vocês tiverem bom olho para colar tudo direitinho, passem a cola e colem logo. Isto sou eu que não consigo fazer isso assim tão bem. Aqui no centro, tenham cuidado para não forçarem muito com a dobradeira, porque senão o vosso papel pode rasgar. Mais vale deixar secar um bocadinho a cola e depois, em vez de passarem a dobradeira a marcar, vão dobrando devagar a vossa capa, e ele assim vai ganhando a forma necessária. O envelope
que está aqui, ele vai servir então para nós guardarmos o nosso álbum que tem as fotografias, e vamos então fazê-lo. No papel que vai corresponder ao nosso envelope, eu vou já fazer as marcações na minha tábua de vincar. Se vocês não tiverem tábua de vincar, façam as marcações com o lápis e com a régua e depois dobrem por essas marcações. E as marcações vão ser, de um dos lados, vamos marcar aos 1 cm e aos 2 cm. 1, 2. Vamos girar o nosso papel e vamos marcar novamente 1 cm, 2 cm. E agora vamos marcar naquilo que for corresponder à base do nosso envelope. Tenham atenção se o vosso papel tem direitas. Vamos marcar na base do nosso envelope e vamos fazer as mesmas medidas. 1 cm, 2 cm. Temos assim margens com 1 cm. Temos duas margens de 1 cm, duas margens de 1 cm deste lado, duas margens de 1 cm deste e duas margens de 1 cm em baixo. Vocês vão ter que... É pena porque eu escolhi um papel claro e vocês não conseguem ver muito bem na imagem. O que vocês vão ter que agora recortar vai ser este quadrado aqui e depois este quadrado aqui. Retiramos então isto ao nosso papel. O que eu gosto de fazer é retirar também aqui um pequeno triângulo e aqui outro. Um deste lado e outro deste. Só para que os papéis não se sobreponham. E agora é só dobrar pelas marcações. Esta marcação vai para dentro e a outra marcação que nós temos aqui neste meio vai para fora. Assim. E vai ficar desta maneira. O mesmo que fiz aqui em baixo, também gosto de fazer aqui no topo. Corto um bocadinho na diagonal. E temos o nosso envelope feito. Agora vamos fazer as tiras de papel. Como sabem, eu vou utilizar duas em vez de uma. Uma vai ficar aqui e a outra vai ficar ali. Temos então dois pedaços de papel com 15 cm e 3 cm e meio. Isto irá ficar aqui e a outra irá ficar aqui. As tirinhas vão estar coladas também aos 2 cm e meio, mas em vez de ser medido aqui do topo da nossa estrutura, estes 2 cm e meio vão ser medidos do topo do nosso papel que está a decorar o interior. E marco aqui 2 cm e meio e repito o mesmo processo deste lado. E ele vai ficar então assim, um aqui e o outro aqui. Agora vamos colar então o nosso envelope. Alinhem o vosso envelope pelo topo do papel que está a encadernar o vosso interior. Para as tiras de papel eu vou utilizar ímã
neste caso folha de ímã. Se vocês não tiverem folha de ímã, utilizem outro ímã que vocês tenham, ou então podem utilizar as molas CAMS caso vocês tenham, ou então improvisem um fecho com fio e arranjem a melhor forma para depois segurarem o vosso álbum. Aqui a folha de ímã eu recortei em formato circular, utilizei este cortante da Sizzix, mas vocês podem cortar com a tesoura um pequeno quadrado ou um retângulo. Depois vai ser preciso também ímã para colocarmos na capa do álbum, que vai ficar aqui dentro do envelope, mas para já vamos só tratar destes aqui. E depois é só alinhar aqui no local onde nós queremos. E eu talvez vá arredondar aqui os cantos. E concluímos assim a nossa primeira etapa deste scrap along. Temos a nossa estrutura encadernada. O próximo vídeo com a próxima etapa sairá na próxima terça-feira. Se vocês começarem já a fazer a vossa estrutura e quiserem partilhar, utilizem a hashtag scrap along criativo, que é para eu vos conseguir encontrar mais facilmente. Partilhem com mais gente para participarem neste scrap along e divirtam-se a fazer esta estrutura. Vemo-nos então na terça-feira.